Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, celebramos hoje o último domingo do mês de outubro, o mês missionário, o mês das Santas Missões, e também, como é o último domingo, nós celebramos o DNJ, Dia Nacional da Juventude. O DNJ teve início em 1985, foi uma iniciativa da ONU, mas a Igreja absolve, acolhe e torna-se para todos os fiéis católicos, sobretudo para a juventude, um dia de se celebrar a festa da juventude. DNJ quer dizer justamente isso, a festa da juventude. E ao longo desses anos, o tema que é refletido na campanha da fraternidade, lá no início do ano, na quaresma, o DNJ extrai, às vezes não o tema ou o lema da campanha da fraternidade, mas está muito vinculado com a campanha da fraternidade. Sempre tem um tema para iluminar e instruir os jovens a partir daquele dia celebrativo. O tema desse ano, e todos ficaram saciados. E todos ficaram saciados. Sempre é extraído das Sagradas Escrituras. Nós temos uma assembleia hoje de jovens que já viveram esse tempos de outrora. Alguém de vocês já participaram de algum DNJ na diocese ou em algum lugar por aí? Será que alguém já participou? Olha, Dona Maria levantou a mão, outra lá no fundo levantou a mão. Então, pouquíssimas pessoas ao longo de tantos anos não tiveram a experiência lá na juventude de participar do DNJ, de celebrar o dia da juventude. E aí a gente para pensar onde a igreja está faltando, onde a igreja está errando, porque se é um dia de se celebrar com a juventude, e eu vejo que aqui nós temos jovens, muitos jovens hoje de espírito, que não vivenciaram essa experiência. Será que foi a nossa diocese que não proporcionou? Mas eu lembro que apesar de ser jovem ainda, muito jovem, mas eu já participei de vários DNJs aqui da nossa diocese. Sempre, todo ano, a expressão, ela não é tão grande, mas sempre houve o DNJ em nossa diocese. Mas enfim, caríssimos irmãos e irmãs, o DNJ tem essa finalidade, reunir a juventude para celebrar o seu dia, e dentro da finalidade do DNJ, também conscientizar os nossos jovens acerca do seu protagonismo na sociedade, do seu protagonismo da sua própria história. Por isso a igreja sempre apresenta para os nossos jovens as dimensões que formam o ser humano: dimensão espiritual, dimensão social, dimensão humano-afetiva, dimensão psíquica. E assim então a igreja apresenta para os nossos jovens linhas mestras que vai ajudá-los, ou como nós chamamos, alicerces que ajuda o jovem a se constituir enquanto pessoa inserida na sociedade. Mas a igreja destaca para a constituição do ser humano, para a formação do ser humano, a igreja destaca a dimensão espiritual. É preciso trabalhar no jovem, na sua constituição, não só as outras dimensões, mas principalmente é preciso trabalhar a dimensão espiritual. E aí é uma responsabilidade da igreja, mas também uma responsabilidade e missão da família. A família precisa criar um ambiente que
que possa proporcionar aos nossos jovens a crescerem nessa dimensão espiritual. A igreja oferece subsídios, mas é a família, em parceria com a igreja, que ajuda o seu jovem a trabalhar todas as dimensões da sua vida, mas sobretudo a dimensão espiritual. E o que é que nós estamos observando muitas vezes? Que a dimensão espiritual, que é fundamental na vida e na construção da estrutura do ser humano, às vezes fica a desejar. Se forma muito em outros aspectos. E hoje em dia, então, nós temos percebido uma deficiência muito grande, não sei se a palavra seria deficiência, mas nós temos percebido que no mundo de hoje, na sociedade onde estamos inseridos, muitas crianças, adolescentes, jovens, já vêm desenvolvendo algumas síndromes psíquicas, e a família, muitas famílias, quando atentas, levam o quanto antes para serem ajudados por meio das ciências humanas, mas às vezes esquecem de que esse jovem, essa criança, esse adolescente precisa sim dessas ajudas, mas eles precisam também de conhecer a Deus, precisam também de ter uma espiritualidade que possa aproximar do sagrado, uma espiritualidade que os ajudam a vencer os medos, pois nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós caminhamos, estamos em plena comunhão com Deus, quando nós somos conduzidos, guiados pela nossa fé, nós somos mais fortes, nós somos mais equilibrados, somos capazes de vencer muitas situações que surgem em nossa vida. Aquela fragilidade, aquela fraqueza humana, ela é substituída por uma fé que nos coloca de pé todos os dias e nos impulsiona para caminhar. E às vezes essa dimensão está sendo negligenciada na vida dos nossos jovens. Muitos jovens hoje já não sabem nem mesmo rezar, não sabem nem mesmo fazer o sinal da cruz, porque é lá na família, é dentro de casa que a criança começa a dar os primeiros passos, não só dar os primeiros passos literalmente, mas elas também precisam dar os primeiros passos na fé. Não tem jeito, nós não podemos esperar que as crianças cresçam para que elas decidam vir para a igreja e começar a dar os seus primeiros passos na fé na igreja. Não, ela começa a dar os seus primeiros passos na fé dentro de casa. Então, se o seu ambiente familiar proporcionar para os seus filhos, para os seus netos, um ambiente onde eles comecem a crescer, reconhecendo quem é Deus, desenvolvendo a intimidade com o Senhor, você está trabalhando desde o início essa dimensão espiritual que é tão importante, ou podemos até afirmar, a mais importante, para ajudar a ajustar todas as outras dimensões na formação humana. Se vocês olharem para a história de vocês, para os nossos antepassados, todos os nossos pais, apesar de não ter muito conhecimento às vezes, mas a ciência de Deus eles tinham, e eles sempre nos ensinaram a ter um temor de Deus, sempre nos ensinaram a rezar, sempre nos ensinaram a lembrar que às 18 horas é a hora de ouvir a Ave Maria, que ao meio-dia era a hora de agradecer a Deus pelos alimentos, e ao amanhecer o dia era o tempo de pedir a bênção de Deus. E na Semana Santa, na Quaresma, como as famílias vivenciavam esse momento forte de oração, como se respeitava a quarta-feira de cinzas, como se respeitava o tempo quaresmal e, sobretudo, como se respeitava a Semana Santa. Tudo isso favorecia com que nós crescêssemos nesse ambiente onde nos preparava para viver uma profunda intimidade com Deus. O que nós celebramos hoje, com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, a base foi semeada lá no início. Todos nós vivenciamos isso. Nossos pais da sua maneira, mas todos eles nos ensinavam e nos mostravam
que diante de nós existe um Deus e que precisa ser amado, que precisa ser respeitado e que na condução durante o ano que nós estamos vivendo, existe tempos fortes, esses tempos fortes a ser celebrado, e nós então sempre celebrarmos com muito amor, com muito carinho, sempre lembrarmos de Deus. Então os tempos fortes apresentados pela igreja, mesmo quando morávamos nas fazendas, nas roças, lá no meio do mato, esse tempo forte era lembrado e celebrado. Celebrava-se o tempo pascal, celebrava-se o tempo quaresmal, celebrava-se também o Natal. Nós lembrávamos do nascimento de Jesus. Às vezes não tinha a manjedoura, às vezes não tinha tudo aquilo que hoje se tem, mas nós ali, junto com os nossos pais, eles diziam para nós: Jesus nasceu. Hoje é o dia que Jesus nasceu. Hoje é o dia que Jesus traz a luz para a humanidade. Então nós fomos formados dentro dessa perspectiva cristã, e por isso então o que nós hoje celebramos verdadeiramente, nós celebramos porque lá no início, na nossa origem, nós recebemos a base, nós recebemos então os pilares da nossa fé. Mas e hoje, amados irmãos e irmãs, com tantas possibilidades que nós temos, por que estamos fraquejando? Por que estamos tão limitados em continuar a oferecer para as nossas famílias as bases da nossa fé? Por que está faltando isso? Por que nós não conseguimos utilizar de todos os recursos e as facilidades que se tem hoje de evangelizar e não conseguimos mais evangelizar tão bem a nossa família, tão bem os nossos jovens, tão bem as nossas crianças, tão bem o nosso povo? É preciso então hoje, nesse dia que encerramos o mês missionário e que celebramos o Dia Nacional da Juventude, pensar sobre a nossa missão. Verdadeiramente, todos nós somos missionários e a missão ela exerce diariamente. Todos os dias nós precisamos, por meio do nosso batismo, nos tornar nesse mundo anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso, a liturgia de hoje, ela nos apresenta alguns passos que devemos dar em direção ao anúncio do Evangelho. Na primeira leitura, é o próprio Senhor que adverte ao povo de Israel acerca da hospitalidade, do cuidado para com os mais frágeis e, sobretudo, ele afirma que se nós falharmos com a hospitalidade e com o cuidado com os mais frágeis, eles irão suplicar ao Pai, e ele mesmo diz: se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Deus que nos diz, caríssimos irmãos e irmãs, o que devemos fazer, mas se nós não fizermos por amor a Ele, Ele afirma: não deixarei desamparado aqueles que a sociedade, aquele que vocês não olharam. Às vezes nós percebemos no mundo de hoje tanta atrocidade que vem acontecendo. Nessas realidades de guerra, o que existe espalhado pelo mundo são estrangeiros. Aqui no Brasil, no aeroporto internacional, ali em Guarulhos, famílias ficam dias, meses esperando para ser acolhida no nosso país. Existe uma política, para receber os refugiados, e essas pessoas ficam lá nos corredores dos aeroportos, abandonados literalmente. Então, quando nós somos movidos pela fé e não pela burocracia política, o cuidado para com as pessoas com certeza é diferente. Mas as pessoas que estão acima, que assumem esses cargos para facilitar a vida das pessoas, elas não são movidas pela fé, elas são movidas justamente pela burocracia política. E essa burocracia, caríssimos irmãos e irmãs, tem impedido muita gente de praticar a caridade e de viver o Evangelho. Por isso nós que somos cristãos, precisamos sempre estarmos atentos e fazer aquilo que nós podemos fazer para ajudar uns aos outros. Nós sabemos que tem coisas que fogem
das nossas condições, nós não temos condição de resolver, mas o que nós podemos estar a fazer enquanto cristão nesse mundo para facilitar a vida daqueles que são esquecidos e abandonados pela sociedade? Deus hoje aconselha e instrui a comunidade de Israel, e ao instruir a comunidade de Israel, instrui também a todos nós. Hoje, se nós não temos, na perspectiva bíblica, as viúvas, os órfãos, mas nós temos muitos pobres, muitas pessoas necessitadas do nosso amor, do nosso olhar cuidadoso, da nossa presença. E por fim, Jesus continua na mesma direção. Mais uma vez, os fariseus querem surpreendê-lo com mais uma pergunta, movidos pela maldade. Mas Jesus, sabiamente, responde aos fariseus e nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, que dentre todos os mandamentos da lei de Deus, existem dois que sobressaem. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A nossa vida, o nosso coração, o nosso ser deve estar inteiramente voltado para Deus. Eu preciso viver diariamente essa dimensão de experiência, de proximidade e de amor para com o Senhor. Mas nós não podemos esquecer de quanto mais eu amo a Deus, eu preciso também amar o meu irmão. Por isso Jesus equipara esses dois mandamentos. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Aqui está então, caríssimos irmãos e irmãs, a base da fé de todos os cristãos: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e entendimento, mas também devemos amar o próximo, devemos amar a todos aqueles que estão em convivência conosco. Então, a dimensão do amor de Deus, a dimensão do amor do cristão é para com Deus e se estende também para com os irmãos. E por fim, hoje, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, mais uma vez se alegra de ver que aquela comunidade vive um verdadeiro testemunho de convertidos, porque escutaram a palavra de Deus. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Caia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. O testemunho da comunidade não só serve para nos evangelizar a cada dia, mas pelo testemunho da comunidade evangeliza não só uma cidade, mas na perspectiva de São Paulo, o testemunho dessa comunidade de fé alcançou outras realidades. Por isso, amados irmãos e irmãs, que nós possamos também, enquanto comunidade católica de Ibicaraí, enquanto paróquia do Senhor Deus Menino, nos perguntarmos: será que nós estamos nos tornando verdadeiramente uma igreja que dá o testemunho de cristãos, onde as pessoas que nos veem como cristãos têm desejado também fazer essa experiência de fé? E aqui não parte só do padre, mas de todos nós. Cada um, cada batizado deve se pensar agora como membro dessa comunidade e se perguntar: o meu jeito de viver a minha fé enquanto cristão católico tem ajudado no processo da igreja de ser sinal
visível do amor de Deus no mundo, pois nós somos uma família, nós somos um só povo e precisamos então viver nessa mesma direção. Que as pessoas, quando encontrar-se conosco, possam encontrar-se com a presença de Deus em nossa vida. Que a nossa paróquia, que a nossa comunidade, que o povo de Deus que se reúne para celebrar a Eucaristia, continue sendo um povo que dê verdadeiramente testemunho de fé, de compromisso cristão. Que Nossa Senhora interceda por nós e que São João Paulo II, padroeiro da juventude, interceda pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Renovemos.